Boa noite a todos. Como foi dito pela irmã Filomena antes de iniciar a prece, hoje vamos terminar o livro Os Mensageiros. É o capítulo 51, o título do capítulo mesmo diz isso, nas despedidas. Só fazer uma pequena introdução ao que foi visto no capítulo 50. O capítulo 50 foi a desencarnação de Fernando. Mostra-nos o auxílio espiritual para uma desencarnação. Os parentes, por ignorância, estavam perturbando o desligamento e, por isso, os benfeitores espirituais promovem uma melhora fictícia para afrouxar a atenção dos encarnados. Isto acontece muito connosco aqui na Terra, porque nós, por vezes, somos egoístas. Nós temos um ente querido nosso que está numa cama de hospital a sofrer e nós, oh pai, não o leves, deixa ficar. E quando nós temos uma pequena distração, então aí a espiritualidade vai atuar. E que, não sei se vocês já ouviram este termo, nós portugueses utilizamos muito, são as melhoras da morte. Nós quando o vamos ver, ele até parece que sorri, olha, não estás tão bonito e tal. E melhorou bastante. São as chamadas melhoras da morte. Foi um período em que nós não estávamos a exercer tanta carga, tanta energia para o aprender aqui, a espiritualidade conseguiu já quase cortar e chamam-se a isso as melhoras da morte. Portanto, nós temos que pensar nisto, não sejamos egoístas. E então podem acompanhar a leitura do capítulo 51 ali no ecrã. Nas despedidas. Depois de outras atividades espirituais numerosas, findou a semana de serviço a que Aniceto nos admitira em sua companhia. Seguíramos o nobre instrutor através de tarefas variadas e complexas. Sediados no tempo acolhedor de Isabel, atendêramos a considerável número de doentes, bem como a irmãos, outros perturbados, abatidos, transviados e moribundos. Nosso orientador tinha para todos os casos maravilhosos recursos de improvisação, sempre atencioso e otimista. Aqueles poucos dias de trabalho novo encheram-me o cérebro de raciocínios novos e o coração de sentimentos que até então desconhecera. Ao contacto das revelações de Aniceto nos domínios da eletricidade e do magnetismo, reformara todos os meus antigos conhecimentos de medicina, a ascendência mental no equilíbrio orgânico, as forças radioativas, o campo das bactérias, a visão mais ampla da matéria organizada, compeliam-me a nova conceituação científica na arte de curar os corpos enfermos. Alargara-se, sobretudo, em minha alma, o entendimento acerca do médico divino que restabelece a saúde do espírito imortal. A claridade extensa que me felicitava agora ao espírito fornecia mais largo conhecimento de Jesus. Compreendi, então, que a fé não constitui uma afirmativa de lábios nem uma adesão de ordem estatística. Procurá-la-ia em vão, na esfera sectária, nas disputas vulgares, nos cultos exteriores alteráveis todos os dias. Era, sim, uma fonte de água viva, nascendo espontaneamente em minha alma. Traduzia-se em reverência profunda, aliada ao mais alto conceito de serviço e responsabilidade diante das sublimes concepções do Eterno Pai, encontrar um tesouro inacessível à destruição e um bem intransferível por nascido e consolidado em mim mesmo. Quando o instrutor nos convidou a regressar, sentia-me positivamente outro. Guardava a impressão de haver encontrado as notícias diretas do Senhor Jesus na descoberta do meu próprio mundo interior. Como poderia pagar ao prestimoso Aniceto semelhante capitalização de bens imortais?
havia terminado o serviço de orações na última reunião semanal da residência de Isidoro e Isabel. Os trabalhos, sempre ativos, haviam representado esfera de observações e experiências sempre novas. Grande número de amigos de Aniceto acercaram-se do instrutor, ansiosos por partilharem a luz da conversação de despedidas. O devotado orientador oferecia a todos a sua palavra de bom ânimo, otimismo, alegria e confiança no Senhor, como um príncipe de legenda cuja boca fosse fonte inesgotável de ouro espiritual. Vicente e eu tínhamos os olhos úmidos, desejosos de externar-lhe verbalmente o nosso reconhecimento pelas bênçãos recolhidas. Mas, ao aproximar-nos, o abnegado orientador sorriu e antecipou: agradeçam a Jesus pelo muito que nos tem dado. E tomando a Bíblia, como interessado em fixar o assunto geral no amor às coisas santificadas, leu em voz alta no capítulo 2 dos Provérbios de Salomão: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria ao teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros ocultos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Deixou em seguida o livro sagrado sobre a mesa e sentenciou: lembremo-nos do Senhor em nossas despedidas, ratifiquemos, irmãos, nossos compromissos de trabalho e testemunho. Em tão pequeno trecho de Provérbios encontramos muitos verbos que interessam os espíritos cristãos: aceitar os mandamentos divinos e guardá-los, tornar o ouvido atento e o coração esclarecido, pedir entendimento e inteligência, alçando a voz acima dos objetivos inferiores, buscar os tesouros do Cristo e procurar-lhe o programa de serviços. Representa o esforço nobre daquele que, de facto, deseja a divina sabedoria. Não esqueçamos esses deveres. Como a pausa se fizesse mais longa, um irmão rogou ao querido amigo prosseguisse na interpretação do texto, mas Aniceto replicou em tom fraternal: por agora, meu irmão, não é mais possível. Outras obrigações nos chamam de longe. E, dirigindo-se particularmente a Vicente e a mim, acentuou: já que voltaremos pela estrada comum, poderemos esperar que nossa amiga Isabel para apresentar-lhe nossos agradecimentos e despedidas. Daí a momentos, a nobre companheira de Isidoro, abandonando o corpo ao repouso do sono, veio até nós. Junto do esposo espiritual, atendendo ao convite mental do nosso dedicado orientador, Aniceto exprimiu-lhe profundo reconhecimento. Falou-lhe da nossa alegria, das oportunidades santas do serviço que a bondade divina nos havia proporcionado. Dona Isabel agradeceu comovidamente, deixando transparecer as lágrimas da gratidão que lhe dominava o espírito. Nobre Aniceto, disse enxugando-lhe os olhos, se for possível, voltai sempre ao nosso modesto lar. Ensinai-me a paciência e a coragem, generoso amigo. Quando puderdes, não me deixeis transviar nos deveres de mãe, tão difíceis de cumprir na carne, onde os interesses menos dignos se entrechocam com violência. Amparai-me as obrigações de serva do Evangelho de Nosso Senhor. Por vezes, profundas saudades da família espiritual me dilaceram o coração.
Desejaria arrebatar meus filhos à esfera superior, incliná-los ao bem, para que a nossa união divina não tarde nos planos mais altos da vida, e essas saudades de nosso lar me pungem a alma, ameaçando por vezes minha tarefa humilde na terra. Nobre Aniceto, não vos esqueçais desta amiga pobre e imperfeita. Sei que Isidoro me segue passo a passo, mas ele e eu precisamos de amigos fortes na fé, como vós, que nos reavivem o bom ânimo na jornada dos deveres cristãos. A irmã Isabel não pôde continuar porque o pranto lhe embargara a voz. Aniceto, de olhos brilhantes e serenos, enlaçou-a como o pai e falou brandamente. Isabel, segue em teus testemunhos e não temas. Estaremos contigo, agora e sempre. Muitas criaturas admiráveis tiveram a tarefa, mas não esqueçamos, filha, que Jesus teve a tarefa e o sacrifício no mundo. Não nos faltará no caminho redentor o terno cuidado do guia vigilante. Tem bom ânimo e caminha. Em seguida, olhando-nos a todos, de frente, o nobre amigo exclamou: agora, irmãos, auxiliem-me a orar. E conservando Isabel e Isidoro, unidos ao seu coração, Aniceto fixou os olhos no alto e falou com sublime beleza: Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduz-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dá-nos teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, se indulgente, ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil, abre nossos olhos e mostra-nos a estrada de teu reino. Aniceto calou-se comovido e, de olhos úmidos, contendo a custas lágrimas do meu reconhecimento, incorporei-me à nobre caravana que seguiria conosco de regresso a nosso lar. E assim termina este capítulo, e eu fiz algumas considerações sobre ele. André Luís coloca diversas reflexões a respeito das descobertas que ele teve durante as experiências realizadas nesta semana de trabalho, que terminou agora. Compreendeu a verdadeira fé. A fé não se encontra nas religiões ordinárias, cada uma com seus nomes, cultos ou imagens. Também não se encontra nos cultos exteriores. A fé nasce da alma e não depende dos outros e dos lugares. Apenas uma semana de trabalho para ele foi suficiente. Guardou a impressão de encontrar notícias diretas de Jesus e na descoberta do próprio mundo interior.
ficou muito grata a Aniceto pela oportunidade de adquirir estas tais experiências. Aniceto não lhes espera agradecimento e antecipa que é Jesus que devemos agradecer. Aniceto expressou a importância de nos lembrarmos do Senhor nas despedidas e leu um texto bíblico de Provérbios que dizia mais ou menos isto: aceitar os mandamentos divinos e guardá-los, tornar o ouvido atento e o coração esclarecido, pedir entendimento e inteligência, alçando a voz acima dos objetivos inferiores, buscar os tesouros do Cristo e procurar-lhe o programa de serviços. Ressaltou que isto representa o esforço nobre de quem realmente deseja a divina sabedoria. Aniceto convida todos a orar com ele, terminando assim o encontro e iniciando o regresso a nosso lar. O livro Os Mensageiros relata apenas uma semana de trabalho na Terra e mostra-nos uma série de ensinamentos preciosos. Ensina-nos a necessidade de orar, como fazer para manter a mente controlando o corpo, como reconhecer a ação das entidades amigas ao nosso lado, como preparar nosso pensamento para chegar ao outro lado da vida. A existência de organizações em todos os níveis evolutivos para que a nossa mente em equilíbrio possa encontrar o caminho. Todos nós somos mensageiros. André Luiz ensina-nos a assumir o que nos compete na obra do Pai. Estas séries de mini-palestras, como a leitura destes livros, O Nosso Lar, Os Mensageiros e o livro que vamos iniciar na hora a seguir, que por acaso também sou eu que vou fazer a introdução dele, porque esta palestra era de um irmão que não pôde cá estar e que me pediu para eu vir fazer por ele, obriga-nos a todos nós palestrantes desta casa a estudar para vos trazer as impressões mais fiéis do autor espiritual. A casa, o GEAC, tem a pretensão de despertar em todos a vontade de aprender, de estudar e de voltar a ler. Os livros espíritas são um presente de Deus que devemos aproveitar e retirar toda a essência. E muito obrigado por me terem escutado.